Olá, muita gente me pergunta o que que é um fechamento na Loto Fácil. Como que um fechamento funciona e para que a gente utiliza o fechamento? Bom, inicialmente para as pessoas entenderem mais ou menos por que a gente usa o fechamento na Loto Fácil, eu queria só fazer umas explicações a respeito de probabilidade e de valores de aposta, tá bem? Todo mundo sabe que jogar na Loto Fácil são 15 números, né? Tem 25 números disponíveis. Nós jogamos 15 números e para ganhar o prêmio máximo nós temos que acertar os 15 números. Fazendo um jogo simples com 15 números, eu tenho uma chance entre cada 3 milhões. 3 milhões, 268 mil, 760. Então, se eu jogo um jogo simples com 15 números, eu tenho uma chance em 3 milhões. Se eu vou aumentando o número de números que eu jogo, se eu jogar 16 números, eu tenho uma chance em 204 mil. Se eu jogo 17 números, eu tenho uma chance em 24. E se eu jogo 18, eu tenho uma chance em 4 mil. Ou seja, quanto maior a quantidade de números que eu jogo, maior a chance de eu ganhar. A probabilidade de eu ganhar fica muito maior. Só que, se eu fizer uma aposta, por exemplo, de 15 números, normal, que é uma aposta simples, ela custa R$ 2. Se eu faço uma aposta de 16 números, ela é um pouco mais cara, de 17 números mais cara e 18 números mais cara. Aqui ó, no site da Loto Fácil a gente pode ver essas informações. Uma aposta simples, R$ 2. Uma aposta com 16 números sai R$ 32. Uma aposta de 17 números, 272. E uma aposta de 18 números, 1632. Ou seja, eu aposto 18 números e pelo menos desses 18 números, para eu ganhar o prêmio máximo, eu tenho que acertar 15 números. Para que nós fazemos o fechamento? Deixa eu abrir uma planilha aqui para a gente entender melhor como é que funciona essa questão de probabilidade. Essa aqui é uma fórmula de probabilidade, né, de combinações para saber quantas apostas que a gente consegue fazer com 18 números, por exemplo. Se eu jogar 18 números, quantas apostas que eu consigo fazer com 18 números? Utilizando essa fórmula de combinação simples, a gente chega no número de 816 apostas, né? Que é esse cálculo que eu fiz aqui, a gente chega em 816. Ou seja, eu vou ter 816 jogos. Então, se eu pegar 816 e multiplicar por 2, eu chego nesse valor aqui, ó, de 1632. Ou seja, os valores que a Loto Fácil cobra são relativos à quantidade de jogos que eu consigo fazer com aqueles números. Então, para que existe o fechamento? Quando a gente pega os números e começa a fazer várias possibilidades de jogos, existem jogos que as possibilidades deles acontecerem são muito raras. Por exemplo, a gente sabe que normalmente um jogo, tá? Normalmente um jogo da Loto Fácil, ele está entre meio a meio entre números pares e números ímpares. Normalmente um pouco mais de ímpares. Por quê? Porque a gente tem números primos. Nós temos 13 números ímpares e 12 números pares. Então a chance normalmente é de ser mais números ímpares do que pares. Mas em média fica ali 8 números ímpares, 7 números pares sorteados. Ou então 9, 6, enfim, 7 pares, 8 ímpares. Enfim, vai rondando em volta disso. Se a gente deixa por fazer todas as combinações, pode acontecer casos extremos. Por exemplo, eu quero fazer combinações com os próprios 25 números. Vai acontecer casos de pegar 13 números ímpares, por exemplo, e 2 números pares. Pode acontecer, probabilisticamente falando? Pode. Mas a chance disso acontecer é muito, muito difícil. Outras possibilidades que podem acontecer. Eu quero escolher os 8 em cima dos 25 números, ele pegar os 15 números seguidos. Então vamos falar que vou fazer um jogo com 1, 2, 3, 4, 5 até 15. Probabilisticamente falando, pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas a chance disso acontecer é baixíssima. Eu acho que, não sei, pelo histórico que eu já vi, nunca foi sorteado um jogo como esse. Tão seguido de números contínuos até o 15. Então, quando a gente vai analisando esses cenários,
a gente consegue ver alguns padrões. Então, por exemplo, normalmente são jogos de... Quando a gente separa aqui os 25 números em 5 linhas com 5 números, normalmente a gente tem entre 2, 3, às vezes 4 números por linha. Então, acontece, normalmente, por exemplo, uma vez ou outra, ter mais número numa linha não ter outra, mas no grande geral, existe 2, 3 números sorteados por linhas. Então, com base em todas as informações, a gente consegue eliminar apostas que seriam feitas com base nesse número aqui e reduzir esse número de quantidades. Isso é um fechamento, é jogar com inteligência com base em números de apostas, ok? Ah, Arthur, tá bom, entendi que como que funciona aqui. Então, para eu jogar 18 números, se eu fosse fazer todas as variações possíveis desses 18 números, eu faria 816 apostas. Mas se eu quiser jogar com 25 números, quantas apostas eu teria que fazer para garantir? Então, é que é esse cálculo aqui, ó. Que é usando essa fórmula, você faz ele com todos os números, né, com 25. A gente chega em 3.268.760 números de apostas. Então, se você quiser jogar um dia Loto Fácil e ter certeza absoluta que você vai ganhar, você tem que fazer 3 milhões de jogos, tá bem? Que é exatamente esse valor aqui, ó. Que é a chance de você ganhar, que é esse aqui, é a mesma, tá vendo? Da fórmula. Então, para você ter certeza que você vai ganhar, você teria que fazer 3 milhões de jogos simples, com 15 números. Enfim. Mas então eu já expliquei mais ou menos as probabilidades e por que a gente usa os fechamentos, né? Então a gente consegue reduzir, por exemplo, jogar com 18 números e ao invés de a gente fazer 816 apostas, a gente consegue fazer menos apostas jogando com inteligência, eliminando jogos seguidos, eliminando jogos com muito ímpares, muito pares, enfim, jogando com inteligência. Isso eu estou falando para acertar 100%, ou seja, acertar os 15 números. Quando a gente consegue falar assim, eu consigo fazer um fechamento que ele garante 100% de 13 acertos ou de 14 acertos, eu consigo reduzir ainda mais esse número de apostas que eu tenho que fazer. Quando a gente fala de acertar um fechamento 100% de 15, né, fechar o jogo, esse número de apostas vai ser maior. Agora se eu falo assim, o fechamento garante 100% para acertar 14 números. Esse número de apostas aqui ele vai reduzir, vai ficar mais barato o jogo. Mas enfim, deixa eu apresentar para vocês aqui um produto de um cara que é sensacional, que ele tem alguns fechamentos aqui no plano dele. Ele tem esse fechamento aqui que se você errar 15, na verdade você tem que escolher 21 números, né? Você escolhe 21 números, ou seja, desculpa, você escolhe 20 números, na verdade você escolhe 5 que você quer errar. E se você acertar, se o sorteio sai, os 15 sorteados forem dentro daqueles 20 números, ele garante 100% que você vai acertar pelo menos 14 pontos. Pode acontecer de você acertar 15 também, mas ele garante 100% que você vai acertar 14 pontos. Essa planilha desse jogo aqui exato, ela dá uma quantidade de jogos maior, então ele é legal para você fazer bolão, por exemplo, e dividir entre os amigos, ou até você fazer por si só, mas é um investimento maior. Mas além desse fechamento, ele tem outros fechamentos que é bem interessantes. Deixa eu rolar aqui para baixo. Que é esse fechamento aqui, ó, de você errando 4 dezenas, ou seja, 21. Ele garante que você, no mínimo, ganha o dobro do valor investido. Então você vai fazer 11 apostas, né? Então você vai ganhar, você vai gastar R$22. E aí você vai escolher 21 números. Se os 15 sorteados tiverem dentro daqueles 21 números que você escolheu, no mínimo você vai ganhar R$44. No mínimo. É um fechamento bem legal assim. Eu já utilizei bastante. E com ele você consegue ter consistência, sabe? Você vai ganhando todo sorteio, você ganha um pouquinho. E enfim, existem outros fechamentos aqui também que ele oferece.
Mas o mais legal de todos é exatamente aqui, ó, que é esse rastreador de tendências. Existe o jeito simples de jogar no Nota Fácil, que a grande maioria joga. Fala assim, eu gosto do número 3, eu gosto do número 5, eu gosto do número 22, e joga só aqueles números simples, e joga na sorte, totalmente na sorte. E você pode jogar também o jogo com inteligência. O que é jogar com inteligência? É analisar os padrões do jogo. Então, igual eu falei ali, normalmente é metade, né? Não metade porque são números ímpares, mas assim, entre 8 e 7 números, 8 pares, 7 ímpares, ou o contrário, 9, 6, é sempre algo dividido. É sempre não, na maioria dos casos é assim, é a tendência. Quando você começa a pegar o padrão de quantas vezes que o número repetiu, quantas vezes que o número está faltando, tem quantos sorteios que ele não sai, no último sorteio, quantos números foram repetidos do sorteio anterior. Isso te dá uma base sensacional para você escolher os seus próximos números para o próximo sorteio. Com isso você aumenta a sua probabilidade e muito de ganhar. Aqui no site tem vários vídeos aqui ele explicando exatamente o que é esse Fala, rastreador amigão de, apostador. de Bom, mais um sistema dezenas aqui e tudo bem mais. E isso aqui interessante é muito aí. útil para a gente jogar com inteligência. E fora isso, existem os fechamentos, né, que você pode escolher se você quer fazer mais apostas, menos apostas, com quantos porcentos que você quer ter garantido de acertar 14, de acertar 100. Com esses fechamentos, assim, é muito fácil acertar 11, 12 dezenas, assim, é algo simples, assim. Ele tem até alguns comprovantes aqui de pessoas, inclusive tem aqui, ó, um de 14, dois de 14, um de 12. E assim, jogos com 11, com 12 é a coisa mais frequente do mundo, sabe? Então, esses fechamentos são realmente muito interessantes para quem quer jogar com inteligência. E ele dá aqui uma garantia também, ó. Tem os depoimentos aqui de pessoas que usam a planilha. E ele dá uma garantia que é bem legal. Deixa eu achar aqui. Que se você pegar qualquer resultado ou simular qualquer resultado que você acerta, escolhe as 20, né? Escolhe as 5 que você quer errar. E se ele está dentro das 15 sorteadas ali, se você não fizer 14 pontos, pelo menos, ele te devolve o dinheiro na hora. Assim. É uma planilha muito boa, é uma ferramenta muito boa, que vale a pena para quem quer investir, para quem joga com frequência, para quem quer fazer dinheiro com consistência. Não ficar jogando uma vez ou outra, ou às vezes jogando sempre mais números aleatórios, sem nenhuma matemática e sem nenhum estudo por trás disso. Eu recomendo demais. Se você quiser dar uma olhadinha nessas planilhas e tudo mais, entender como que funciona, eu vou deixar o link aqui abaixo e é só vocês clicarem, tá bem? Um abraço.